Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando Lisete Arelaro, que é professora da Faculdade de Educação aqui da USP. Pois é, nós temos um VT aí, um depoimento que talvez vai te tocar bastante. Ela faz coisas assim surpreendentes, assim, até levar caderno para aquele mendigo que mora na Avenida da Universidade de São Paulo, vira uma odisseia com a Lisete, porque ela vai nas lojas americanas, escolhe o caderno, escolhe o lápis, leva um café. Por exemplo, a Tereza, né, que me criou, é minha mãe 2, é a grande parceira da minha mãe em casa. Ela diz para mim que o café da manhã, esses 30 anos de café da manhã com a Lisete, transformou a vida dela. Porque eram grandes debates, né? Eram conversas filosóficas. Mas eu acho que o mais importante é que ela é tudo o que ela diz. Então isso para mim é muito forte, sabe? Essa coisa dela realmente trabalhar em prol das minorias, querer que a educação atinja níveis estratosféricos, assim, que todo mundo tenha a condição de optar por alguma questão na sua vida pessoal. Isso é uma coisa que ela é isso. A apatia não é com ela. Então, a coisa tá lá, tá aí tudo indo muito bem, mas ela fala: mas e se a gente destruísse essa parede? E ficasse ao ar livre, né? Se a gente tivesse essa conversa no pátio, será que mudaria alguma coisa? Ela sempre questiona, ela sempre tem essa postura, e de uma maneira muito divertida. Ela é uma gigante, sabe? Mas que ela poderia vencer com a porrada, mas ela vence com a palavra. Esse depoimento da Camila, né, que é sua filha, a gente pode sentir que essa sua trajetória política e da educação é algo que está impregnado, faz parte da sua essência, né? Que você leva para o seu cotidiano. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou isso 25 horas por dia. É isso. Pois é, inclusive, até retomando no bloco anterior, né, que no primeiro momento houve um estranhamento daquilo que seria o PT e, de repente, cai de cabeça no PT. Como é que se deu essa mudança? Eu fui na sessão, na reunião de fundação, né, e tinha aprendido a ser mais cautelosa e não aderir imediatamente, mas o PT me ganhou, né, nessa sua primeira fase, porque foi muito interessante. Foi um movimento, talvez, eu acho que dos mais vivos no país, né? Foi um partido que representava a mudança e, acima de tudo, quer dizer, nenhum de nós tinha que justificar a sua entrada, não tinha uma subcarteirinha, digamos assim, né? Então, padre, guerrilheiro, professor, dona de casa, operário, todos nós cabíamos. E isso talvez era da diversidade. Isso, e por isso talvez isso acho que isso foi dos aspectos mais ricos do PT nessa época, né? E a solidariedade, inclusive as relações, eram relações que eu diria preciosas, que me marcaram e que, obviamente, também vão me influenciar em relação à minha atividade política profissional, né? Nós criamos dentro do PT comissões de educação, comissões de assuntos institucionais, em que comissões de assuntos de movimentos populares, em que estas questões eram discutidas coletivamente, você aprendia muito, né? Se lia, se discutia, se debatia, se aprendia muito e se ouvia muito e, obviamente, se tinha possibilidades de atuação, né? E foi, inclusive, isso que possibilitou se tornar assessora de Paulo Freire, né, na Secretaria de Educação de São Paulo. Sim, certamente, a gente iria se cruzar. É verdade que historicamente, eu não era uma militante de partido, digamos, de movimentos populares propriamente ditos, né? Eu sempre fui de movimentos mais ligados à educação. Lembrando, Ricardo, e aí você é mais jovem, mas em 68, nós também sofremos um enquadramento na Lei de Segurança Nacional
pensa bem, nós estamos em 2011, mas exatamente porque nós reivindicávamos como professores ACTs, que não é, por contrato temporário, que nós fôssemos contratados pela CLT. Isto em 68 era alta subversividade. Né? Eu tive companheiros que foram assassinados pela polícia. A reivindicação pelos direitos trabalhistas. A reivindicação para que fosse reconhecido que um professor contratado temporariamente era um trabalhador e, portanto, que tinha direito a CLT. Né? Só para a gente entender, porque isso pode até parecer extravagante nos dias atuais. Né? Mas, sem dúvida, eu diria que o PT, ele gerou condições, ele mesmo foi criando o que nós chamávamos de um modo petista de governar, que seria exatamente acreditar na participação popular, quer dizer, você vai assumir, você vai participar de um governo, portanto, de uma ação institucionalizada, desde que isso esteja a serviço de um processo de mobilização popular. Se isso não ajudar a própria população a se encontrar, a se organizar e a criticar o nosso próprio governo, bom, não precisaria ter ido, que aí a direita talvez faça melhor que nós. Não era simplesmente para administrar o capitalismo, era para um objetivo mais nobre, digamos assim. E no caso, por exemplo, o Paulo Freire, ele se torna, né, uma referência teórica e de repente ele pode colocar de fato todo o pensamento dele, a teoria dele dentro da Secretaria de Educação, considerando que você foi assessora, esteve muito próximo. Olha, eu diria que o professor Paulo Freire, ele era... Bem, ele não é um homem universal ou educador de muitos países que, como referência à toa. Né? Ele tinha uma qualidade, primeiro, ele tinha um alto poder de agrupar pessoas diferentes. Né? Eu diria para você mesmo que tinha uma expectativa muito positiva, todos queriam trabalhar com Paulo Freire. Eu me considero uma privilegiada de ter trabalhado com ele. E o Paulo Freire, primeiro, eu acho que eu sou bem humorada. E, em geral, eu brinco, não é? Porque eu digo, olha, toda vez que a esquerda, e eu gosto de me chamar de esquerda, né? Até porque é desuso, eu estou em desuso, eu sou jurássica, assumida, tudo bem. E é muito interessante, toda vez que a esquerda está bem humorada, a direita fica meio preocupada, que a gente esteja, na verdade, muito mais organizado, às vezes, do que a gente está. Então, eu, em geral, tenho bom humor. Mas o Paulo Freire era uma pessoa muito bem-humorada, sempre, né? Muito gentil, muito bem-humorado, e ele tinha uma qualidade que eu não encontrei em alguns outros, em algumas outras, eu diria, autoridades que saíram do país e que, quando voltaram muito parecidos com o que tinham, da forma como tinham saído, ou seja, na verdade, um pouco saudosista do país que tinham deixado. E eu tinha até um certo receio de trabalhar com o Paulo Freire, porque como ele era uma grande referência minha, de repente ele também queria repetir nos anos quase já 90, o que ele havia imaginado nos anos 60 no Brasil. Né? E esta foi a minha grande e positiva surpresa a respeito disso. Né? O professor Paulo Freire não quis repetir aqui nem sequer os centros populares de cultura. Né? E ele sempre dizia, olha, vocês querem me seguir? Invente uma outra maneira de fazer. Né? E ele era um homem para frente, quer dizer, ele estava há uma década para frente e não olhando para trás, o que me surpreendeu sobremaneira. Agora, ele foi um homem que tentou um processo absolutamente, né? Quer dizer, um homem de equipe. Nós éramos uma grande equipe, muito, muito coesa. Né? Ele investia muito neste processo de formação dos grupos e nós, portanto, eu diria que a gente fez um trabalho muito interessante na Secretaria de Educação. Você não vai mudar as coisas, seria até uma demagogia dizer, olha, ficou tudo diferente depois do Paulo Freire. Mas eu acho que aconteceram algumas situações que elas foram inesquecíveis. Por exemplo, o Paulo Freire, ele conseguiu uma questão para os professores da rede pública de São Paulo que você nunca mais
viu acontecer, que era o seguinte, juntar as melhores cabeças, tá certo? Da PUC, da Unicamp, da Unesp, da USP, para trabalhar em projetos de formação de professores, né? Em que os professores saíam das suas cadeirinhas aqui da USP e iam a campo, tá né? certo? Inclusive, e ficaram lá 1 ano, 2 anos, eu quero dizer que era uma experiência também diferente para o professor universitário. Até eu gostaria de saber se a Paulo Freire ensinou também a ser gestora, mas antes de responder isso, nós temos um depoimento. Eu queria destacar 3 aspectos da minha longa relação, já de mais de 25 anos com a Lisete, é que, primeiro, ela me faz lembrar uma passagem do Gramsci, e eu uso essa passagem no agradecimento a ela na minha tese de doutorado, que o Gramsci, esse texto do Gramsci chama-se Eu Odeio os Indiferentes. E ele conclui dizendo que viver é participar. E eu acho que esta é uma característica marcante da Lisete enquanto pessoa e no seu trabalho acadêmico, ou seja, é um envolvimento de corpo e alma com a luta por um mundo melhor, por uma educação de qualidade para todos. Eu acho que isso é uma característica louvável dela. A segunda, que eu acho também muito interessante, é que a Lisete separa claramente as relações pessoais das relações políticas no sentido da divergência. Eu sei que ela é amiga de pessoas, muito amiga de pessoas com as quais ela tem grandes divergências políticas. Então, ela nunca leva eventuais divergências para o terreno pessoal. Eu nunca vi a Lisete falar mal pessoalmente de ninguém. Ela diverge das pessoas, concorda com as pessoas, mas ela separa claramente esses 2 campos. E o terceiro aspecto que eu gostaria de relatar, diz mais diretamente a minha experiência com ela, ela é uma pessoa extremamente tolerante. Nós tivemos um episódio na elaboração da minha tese, que era um ponto com o qual ela divergia. Nós discutimos longamente o tema e nenhum dos 2 arredava pé da sua posição. E ela falou, tá certo, a tese é sua, então você faz do jeito que você quiser. Eu acho que isso é uma característica louvável também e muito forte num orientador. Pois é, nós tivemos aí o Romualdo Portela, né, que é professor aqui da USP, foi seu orientando também. Meu primeiro sutiã, como a gente fala, é meu primeiro orientando de doutorado. Pois é, e ele traz algo interessante, que é esse perfil também enquanto gestora, né? Inclusive, eu até gostaria que fizesse uma síntese geral, porque você foi secretária da Educação, da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Diadema, né? Atualmente é diretora da Faculdade de Educação aqui da USP. Quer dizer, como fica a gestora com tantas ideias de militantes, tantas ideias revolucionárias? Como é que fica a gestora dentro dessas realidades? Bom, Ricardo, eu acho que se você não for militante, não dá para você assumir um cargo administrativo. Eu detesto, assim, os burocratas, simplesmente, né? Há problemas que nós enfrentamos exatamente porque essa noção de burocrata do cara que realmente trabalha com o papel e vê o mundo pelo papel. Então, eu acho que eu até fui também estou sendo bem sucedida ali por enquanto, é muito pouco tempo ainda, na Faculdade de Educação, porque a gente vai para além do papel, né? Bom, vamos ver qual é a realidade, como é que a gente pode fazer, arregaça a manga, né? Levanta a bunda da cadeira e vamos para ação. E isso eu acho que muitas vezes resolve vários impasses que você acaba tendo, né? Eu vou aproveitar, já é um recado, exatamente, isso que nós estamos vivendo aqui na USP não precisava se os nossos burocratas que sabiam que os terceirizados iam ficar sem receber o pagamento tivessem tomado as providências antes. Então, essa é uma questão, se você pode, você tem que antever, e aí eu acho que a militância me ensinou um pouco, né? É função do intelectual, é função do professor, o professor sempre é alguém que forma para uma próxima década, para um novo mundo, para uma nova era, e, portanto, eu acho que esse exercício, eu defendo muito que o professor seja, acima de tudo, uma pessoa que acredite no que ele está fazendo, não é? E que realmente não separe administração e paixão, né? Pois é, professora, o nosso tempo é curto para uma vida tão brilhante, né? E uma educadora tão apaixonada, né? E tão militante.
Eu quero aproveitar para agradecer a sua presença aqui no Trajetória. Oh, muito obrigada. Chegamos ao final de mais um Trajetória, que teve como entrevistada hoje Lisete Arelaro, que é professora da Faculdade de Educação aqui da USP. O Trajetória fica por aqui. Mande suas sugestões para trajetória@usp.br. Para conhecer a programação completa da TV USP, acesse o nosso site www.usp.br/tv. Até o próximo programa.